O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir até lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos ainda envolvidos por um clima natalino. Esta é a oitava do Natal. O Natal é uma festa tão majestosa que se estende ainda por 8 dias. De maneira que, se você não conseguiu cumprimentar alguma pessoa na noite ou no próprio dia de Natal, ainda é possível fazê-lo, porque nós estamos respirando esses ares natalinos. E sempre no domingo após esta grande festa, nós celebramos a Sagrada Família, ainda nesse espírito de Natal. Queremos hoje louvar a Deus, porque nós temos como exemplo a família que o próprio Senhor escolheu para vir a essa terra. Nós queremos agradecer a Deus, porque a nossa família também é sagrada. E quando eu digo sagrada, eu não estou dizendo perfeita, mas ela é sagrada, porque por meio dela nós viemos a este mundo. Não importa como seja ou como esteja a sua família, ela é um canal de Deus, porque é na família que nós aprendemos a conviver, como que um exercício, um treinamento, para que depois nós possamos também conviver com outras pessoas mais. É ali que nós recebemos as maiores lições, é ali que nós podemos ser protegidos. E mesmo se em algum momento, talvez nós tenhamos a sensação de que essa proteção não foi suficiente, nós não podemos negar. Houve amor e esforço por parte daqueles que cuidaram de nós. Talvez alguns de nós dê destaque apenas a algumas marcas negativas que se tem na história familiar. Mas nós temos que admitir, o que nós somos hoje é grande parte devido também à nossa família. Alguém nos carregou
durante 9 meses, ou quem sabe até em menos tempo. Como não dizer que isso é amor? Como não dizer que aí existe a renúncia por um bem maior? Alguém cuidou de nós. E pouco importa o temperamento, a personalidade, as condições daqueles que de nós cuidaram. Alguém fez esse papel e nós queremos hoje ser gratos por esta dádiva que nós recebemos. Nós estamos aqui não para falar da nossa família como algo ideal, mas como um caminho, e caminho de santificação, por meio do qual nós vamos também nos lapidando e nós vamos também nos transformando à medida que nós convivemos. As leituras de hoje são praticamente um manual prático para que nós possamos construir uma família mais sólida e também caminhar rumo à felicidade, a começar pela primeira leitura, que coloca em relevo o mandamento honrar pai e mãe. Esse mandamento é tão desejado por Deus, que é o único dos 10 que vem acompanhado de promessas. Aquele que honra os seus pais será ouvido nas suas orações. E também nós ouvimos sobre as bênçãos que a pessoa recebe. Nós nunca seremos maiores que os nossos pais. Nós podemos ser melhor do que nós somos ou do que nós já fomos. Por que eu digo isso? Porque os nossos pais têm um lugar que é insubstituível dentro da nossa vida. Nós temos que reconhecer isso. Até mesmo para quem negue esta realidade por conta de feridas que carregue, nós não podemos dizer que os pais não têm importância. Muito pelo contrário. Se não fosse assim, nós não seríamos tão marcados, né, pela maternidade e a paternidade. Talvez a gente tenha a impressão, em alguns momentos, de que a família dos outros seja melhor. Ou até que se nós fizéssemos parte de outra família, quem sabe seria diferente. Talvez nós teríamos só dificuldades, desafios diferentes. Ou ainda os mesmos problemas com pessoas diferentes. Honrar o pai quer dizer dar peso. É este o sentido na palavra que nós agora ouvimos. Ou seja, é dar valor. E valorizar principalmente na debilidade. A primeira leitura fala da condição dos pais que, com o desgaste natural ao passar dos tempos, não é? Podem adoecer física, mentalmente ou até espiritualmente. E nesse momento a palavra fala da compreensão que nós devemos ter e da paciência também. Porque ainda que talvez alguns de nós possam dizer assim: ah, mas meu pai e minha mãe não tiveram tanta paciência comigo. Meu irmão e minha irmã, pela grande jornada da paternidade e da maternidade, nós podemos dizer sim, que houve muitos momentos em que a paciência reinou. Por isso que nós estamos aqui, né? Acima de tudo, talvez nós sempre coloquemos em destaque aquilo que talvez não foi tão bom. Eu digo isso porque quando nós falamos de família, nós estamos falando de um assunto também bastante sensível para algumas pessoas, mas nós não podemos negar a riqueza que existe nessa família. Então vamos olhar hoje a nossa família com grande gratidão. Não precisa ser de uma maneira idealizada e nem deve, mas olhar com os olhos de quem reconhece: essa é a minha história. Deus me concedeu esta graça dessas pessoas. E aos pais se deve realmente este devido valor. A palavra continua a nos falar hoje na segunda leitura, não apenas em relação aos nossos pais, mas também a vida conjugal e em relação até no cuidado com os próprios filhos.
São Paulo hoje fala para todos os membros da família. Então ele diz às mulheres: sede solícitas. E essa parece uma tradução mais clara para tantos de nós, não é? A solicitude quer dizer ser prestativa, não é? Ser presente. É a presença cuidadosa. Homens, maridos, sede amorosos com as vossas esposas, não sejais grosseiros com elas, diz São Paulo. Então a atenção. Às vezes o que muitas mulheres desejam é esta acolhida de quem também escuta. Podemos dizer também que, por outro lado, que os homens também gostariam de receber isso, não em linhas gerais, mas né, muitos deles, talvez seria também esta mesma acolhida de uma outra forma, quando se respeita também o silêncio do homem. Né, aquele momento de introspecção, e o homem, por sua vez, também em outro momento, consegue acolher a fala da mulher como uma maneira dela se organizar, dela colocar ali diante dele coisas que precisam, não é, ser resolvidas e que não precisam de uma solução pontual por parte do homem, mas simplesmente a acolhida. Então a relação é esse equilíbrio que deve haver entre um casal. Nem só alguém que fala, não é? E não tem a capacidade de respeitar o outro. E nem só também alguém que se fecha no seu próprio mundinho, como se nada mais existisse e fosse incapaz de acolher aquilo que o outro está dizendo, né? Então nós vemos que o verdadeiro equilíbrio aqui está nesse amor, nessas diferenças que existem entre homem e mulher, que são muito complementares. Por parte dos filhos, nós já ouvimos o respeito que se deve ter aos pais. Por parte dos pais, São Paulo diz que se deve estimular os filhos, encorajá-los, para que eles não desanimem. Então, como a voz de um pai tem grande poder e autoridade, tanto para a correção, quanto também para o estímulo, né, o desenvolvimento do filho. Isso seja para o filho ou a filha, a voz de um pai tem grande peso. E como é importante nós olharmos para tudo isso. E até mesmo, já dizia, aquelas pessoas que talvez neguem a família e digam até que não querem família, no fundo, estão mostrando quanto a família é importante na sua vida, porque ela marca profundamente. Por isso que na família deve haver também perdão. E quando possível, reconciliação. Porque se nós não nos reconciliarmos com as pessoas mais próximas, com a nossa história, a gente só vai transferir algumas coisas mal resolvidas dentro de casa, ou dentro de nós, ou quem sabe dentro do próprio casamento, não é? Para outras situações, com outras pessoas em outros ambientes. Como é importante ver a família como uma célula mãe da sociedade. Se a sociedade tem hoje tantas feridas, tantos flagelos, é porque nós vemos também que a família precisa ser olhada com uma atenção especial. Jesus esteve presente numa família tão humana. Ele, sendo Deus, se fez menino, frágil, dependente. E nós vemos agora na primeira infância de Jesus, uma verdadeira odisseia. Vocês ouviram o que o anjo diz? Levanta-te, José, e vai para o Egito. Levanta-te, José, agora volta para Israel. E depois, ainda São José se deu conta de que em Israel ele deveria ir para Nazaré, porque lá era mais seguro. Então, por mais que a Sagrada Família tenha vivido numa época completamente diferente da nossa, num contexto distinto do nosso, viveu momentos também de crises, de transições, como nós vivemos. Então, quantas coisas que, às vezes, dentro do ser família, nos desestabilizam. Pode ser a doença dos pais, pode ser
alguma dificuldade com o filho, ou ainda coisas justificáveis e completamente normais. A partida de um filho para o estudo, ou para que ele constitua a sua família, ou ainda para um outro lugar onde ele vai trabalhar. São mudanças, transições. Casais que vivem fases que podem ser de grande crise, mas também podem esconder ali uma necessidade de transformação e uma oportunidade de se redescobrirem, de se perdoarem, de ver o que eles deixaram para trás, o que eles podem resgatar, o que eles podem viver. Então tudo na família é aprendizado, de maneira que quando uma pessoa está sofrendo, todos sentem, ainda que nem todos hajam, todos vão se sentir de certa forma afetados. E o ser família é justamente este princípio do ser igreja, de colocar-se também no lugar dos outros, não é? Então é parte de mim também que está ali. E quando a gente começa a viver, não é, esse olhar de mais cuidado, de mais compreensão para com um membro da família que está mais fragilizado naquele momento, a gente vai se humanizando e a gente também pode crescer na fé. A gente pode começar a dar mais importância àquilo que é fundamental nessa vida, que são os vínculos que nós temos e devemos fortalecer. Meus irmãos, não vamos deixar para valorizar as pessoas depois que elas não estiverem mais conosco. Então não valorize a esposa ou o esposo depois que, quem sabe, ele partir dessa vida, ou ainda se houver uma ruptura no relacionamento de vocês. Não vá valorizar o filho depois que ele segue de repente algum caminho em que você começa a se sentir cada vez mais distanciado dele ou dela. Não valorize o teu pai depois que ele não estiver mais presente aqui, ou no momento em que talvez, seja pela debilidade, ele não conseguir corresponder a tudo aquilo que você espera de um pai e de uma mãe como filho. Então vamos valorizar desde já. E se de repente os pais estão nessa condição, não quer dizer que eles perderam o valor. Ainda se continua tendo um valor muito grande. Mas se nós não chegamos a algum limite, né, como eu acabei de citar aqui, de tantas situações como essa, vamos valorizar o presente, as pessoas que estão aqui conosco, essa família que Deus nos deu. A Sagrada Família de Nazaré nos mostra que a saga de uma família é em meio a aventuras e desafios, mas também conta com a força de Deus. Maria e José não ficaram discutindo com Deus, porque eles eram fiéis e de repente são acometidos por tantos infortúnios, que muda para cá, muda para lá. Meu Deus, onde o Senhor está? O Senhor não olha para nós, porque isso acontece com a gente, nós somos pessoas de fé. Não, eles não fizeram isso, eles simplesmente foram obedientes, flexíveis, dóceis, e assim guardaram a vida, guardaram o plano de Deus e se deixaram transformar. O próprio menino Jesus, sendo Deus, se deixou educar e formar por esta Sagrada Família humana. Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude a ver quão sagrada é a nossa família e o quanto ela representa para nós como plano de Deus, que quer que nós nos santifiquemos juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus